Olá pessoal, boa tarde, tudo bem, né, com vocês? Nós estamos aqui para a gente ministrar mais uma aula, dessa vez uma aula de produção de texto, né? No nosso módulo 3, tá? Sobre artigo de opinião. E nessa unidade do livro de vocês é tratado temas referentes à fase que vocês estão vivendo no momento, né, que seria a adolescência. Textos muito bons, tá? A gente, na página 47, né, do nosso livro, a gente vai tratar desses conteúdos, né, que é artigo de opinião. Um artigo de opinião, ele é um tipo de texto, mas ele é escrito, olha, um artigo de opinião ele é escrito a partir da opinião que você tem de alguma coisa. Para isso tem que ser um tema, um assunto relevante. Tem que haver um problema para ser discutido, né? Quais são os problemas sociais, por exemplo, que a gente tem conhecimento? Desemprego, fome, violência. No momento, qual é o problema social que está se enfrentando, né? Covid-19, a pandemia que a gente está enfrentando. Então isso é um problema social. O que se discute durante esse problema? É questão do número de pessoas que foram contaminadas, o número de mortes, né, pelo vírus, a vacina, a testagem da vacina, né, que resultados poderão trazer. Então tudo isso aí está sendo tratado no momento. Então sempre há alguém que vai produzir uma opinião a respeito disso daí. Essa opinião, ela vai ser exposta, né, ou através de discussões, né, debates. A gente sempre vê na televisão. Assim que começou a pandemia, que os ministros da saúde, né, os ministros sempre tinham uma coletiva que eles iam discutir, né, apresentar para a população o que estava acontecendo. Aí a gente assistia, né, pela TV, ou então, e você discutia com quem saiu, você comentava com alguém que estava com você, né? Ou então você ouvia, lia alguma coisa a respeito e você mesmo produzia sua opinião, certo? Opinião é o primeiro passo para que se produza um artigo. Depois tem a questão da argumentação. A argumentação, o que é a argumentação? É uma forma de se conseguir convencer a pessoa que está lendo o seu artigo ou está ali ouvindo, né? No caso, a gente está falando de discussões, né? Os argumentos são recursos que sejam capazes de convencer a pessoa que está ali ouvindo a acreditar em você, que você está certo, né? E no final, você conclui a sua fala ou a sua discussão trazendo algo lá do que você falou no início, para retomando, né? Retomando e apresentando sugestões, certo? Então, o artigo de opinião é isso aí. E essa unidade também vem tratando sobre amizade. Um tema muito bom. E a amizade pode se tratar, pode se discutir? Pode sim, a amizade pode se discutir. E, gente, olha, vocês viram quanto a amizade foi importante nessa pandemia? A gente não comentava assim que quase as pessoas não tinham tempo para ficar juntas. Aí, de repente, você se vê numa quarentena, você se vê isolado com quem? Isolado com quem? Com sua própria família. Você precisava conversar com sua mãe, com seu pai, né? E meus amigos? Não, você não tinha um celular? Olha, eu vejo quantas mensagens vocês não enviaram nesse período agora. Não foi? Vocês compartilharam música, compartilharam momentos bons. Teve um momento bom? Teve sim. Só o fato de você estar tendo tempo para refletir e pensar, assistindo filmes maravilhosos, né? Aí você, liga aqui, vou compartilhar contigo. Amiga, porque parece né, vocês mesmo aí, a meninazinha, né, a Giovana, né? Amiga, aquela coisa, né? Você compartilhou aquilo que é bom. Então, a amizade também é um tema que é preciso, que é discutido, principalmente nesse momento agora, momento de crise social, crise material, crise espiritual, crise envolvendo o ser humano de todas as maneiras. Uma amizade, ela é importante. E o texto, que é para ser trabalhado, né, com vocês,
Tem o Bilhete do Amor, que é muito bonzinho esse texto, né? E nós temos o texto em estudo mesmo, seria o texto da página 47 e 48, que é o Altos e Baixos de uma Amizade, tá? Antes da gente ver a questão do texto, nós vamos ver o que é artigo de opinião. Olha, nós já tratamos desse conteúdo anteriormente, né? Nós já comentamos sobre o que é o artigo de opinião, a estrutura dele, o que se trabalha nesse tipo de texto. Na página 51 do livro de vocês tem um conceito básico, né? E o artigo de opinião, ele é um texto do gênero argumentativo. Por quê? Como eu disse, para eu convencer alguém que eu estou certo, eu tenho que argumentar. O que é o argumento? É uma ideia que eu tenho que criar, que eu tenho que apresentar para convencer alguém. Pode ser através de exemplo, pode ser através de dados estatísticos, pode ser através de citação histórica, pode ser também através de citação de autoridade. Eu estou falando sobre um assunto, né? Eu estava falando sobre a Covid-19. E quem eu falei aqui sobre os dois ministros que na época eles estavam tentando explicar para nós os riscos que a gente corria. Aqueles ministros ali são autoridades no assunto. Se você vai falar sobre um assunto no momento política, né? Política e cidadania, quem você procuraria? Uma autoridade no assunto para tratar, para falar sobre aquilo dali, certo? Então, o artigo de opinião, ele tem essa estrutura. Ó, a introdução é o que se define, o que vai ser tratado, né? Os argumentos, a argumentação que fica no desenvolvimento do texto, onde você vai usar esse tipo de recurso, né? Que eu citei. E a conclusão, né? Então, olha, o texto, os altos e baixos de amizade, ele aborda uma amizade verdadeira. E o texto, ele começa assim, ó: relacionar-se com pessoas é sempre algo potencialmente complicado por um simples motivo. Toda pessoa é um mundo. E relações, nesse sentido, são nada mais do que dois mundos tentando se abraçar. Só que esse abraço nem sempre encaixa todo bonitinho, ou, às vezes, encaixa por um tempo, depois desencaixa, encaixa mais ou menos. E aí? O que podemos fazer nesses momentos em que sentimos que a coisa não está encaixando direito? Essa pergunta aqui, gente, no final desse primeiro parágrafo, vai nortear todo o texto. Então, uma amizade, ela é uma amizade sincera, uma amizade verdadeira, ela perdura por muito tempo. Eu percebo, né, na série de vocês têm esse tipo de amizade. A Giovana, ela é muito amiga da Letícia, né? A Janaína, ela é muito chegada a Sarinha. A Malu, ela é chegada a Maria Clara, a Amanda, não é? Nós temos também as meninas da sala, elas têm uma certa afinidade, né? A menina, a Beatriz, né? Ela é muito amiga da Sarinha. Quer dizer, para você manter uma amizade verdadeira, você tem que ter um certo vínculo. E esse vínculo é baseado em quê? Olha, em vivência, em convivência. Primeiro você tem que conviver com a pessoa para conhecê-la, né? Convive-se, conhece-se, aí a partir dali nasce a amizade. E essa amizade, ela se torna bem real, bem verdadeira. Os meninos, né? A gente vê que o Pedro Lucas aí, juntamente com o Matheus e o Ian, são muito amigos. O Bruno também é muito amigo do Matheus, né? Aí, uma amizade verdadeira, né, vai depender desse tipo de processo, né? Que você vai criar estratégias para manter sua amizade firme, certo? Então, o artigo de opinião também, ele traz aqui, ó, ele diz que conforme a gente vai ficando mais velho, a amizade pode se formar e se manter mais por uma questão de afinidade. Olha, vocês são novos, né? Vocês são adolescentes.
O livro, essa unidade está tratando sobre essa fase. É uma fase difícil, talvez você diga assim, não tô enfrentando como as outras. Não. Olha, nós temos a fase da infância, da adolescência e a fase adulta, né? Depois vem a questão da velhice e tal. Mas essa fase da adolescência que vocês estão atravessando, né? Ela é muito difícil. Você passa por conflitos interiores. Esses conflitos interiores, eles são provocados por conflitos exteriores. O que acontece à sua volta, né, produz em você alguns conflitos interiores. E se tratando de relacionamento com seus pais, relacionamento com seus irmãos e tal, não é? E quando se fala em amizade, você diz assim, minha melhor amiga, o melhor vínculo que a gente pode ter de amizade é com nossos pais. Isso aí eu digo com sinceridade, né? Mas se você prefere ter um amigo fora desse âmbito aí de pai e mãe, né? Tudo bem, então você mantém, respeitando a questão do respeito. Olha, altos e baixos da amizade. Toda amizade verdadeira, ela tem altos e baixos. Não é perfeita. Não existe amizade perfeita. Porque, primeiro, que quando você é amigo de verdade, o que você vê que o amigo tá com um problema por exemplo, tá errado. O que vai acontecer? Você vai procurar falar para ele que ele tá errado, ele vai aceitar numa boa, ele não vai se chatear com você. Aí é onde tá. Existe uma sinceridade, tá? E aí é onde estão os altos e os baixos de uma amizade, certo? Para ter amizade também vai depender da disponibilidade das duas partes, certo? Então, o texto que você vai ler com calma depois, né? Trata disso aí, tá bom? Trata dessas situações, né? Talvez você tenha uma visão diferente do que você viu aqui no texto de amizade. Você talvez tenha, ou então você tem essa mesma visão aqui do texto. Como eu disse, nesse período agora, foi que nós sentimos o valor da verdadeira amizade. Não foi? Na verdade, eu senti que a gente sentiu falta. A gente ficou sem se ver, a gente ficou sem se falar não, mas sem se ver. Talvez você visse a pessoa em vida chamada, mas não é aquele contato natural, aquele contato, sabe? Que a gente precisa ter com as pessoas, tá? Então, artigo de opinião. A opinião sua a respeito da amizade. Para você, o que é a verdadeira amizade? Para você, em que se baseia, em que se fortalece, em que se ramifica, como é exercida a verdadeira amizade. Então são questões, né, que precisam ser refletidas, repensadas, tá? Com relação aos recursos, né, argumentativos, porque um artigo ele tem que ter recurso, né? Então, na página 40, na página 52 até a página 55, você vai encontrar, né, esses tipos de recursos argumentativos que você vai utilizar no seu artigo. Gente, a gente não vai escrever um artigo agora. No momento, você vai aprender a produzir sua opinião. Nós já começamos isso na sala. Mas você vai produzir a sua opinião a respeito de alguma coisa. E você já vai começar produzindo sua opinião a respeito da própria questão, do próprio tema que está sendo debatido aqui, que é a amizade. Tá? Vale a pena se lutar por uma amizade verdadeira? Vale a pena preservar uma amizade? Você começa a pensar a partir daí, tá bom? Então, artigo de opinião é um texto do gênero argumentativo, tá? Por que argumentativo? Porque eu preciso defender uma ideia, e para eu defender essa ideia eu tenho que ter embasamento, ou eu tenho que ler muito, eu tenho que procurar exemplos. Primeiro que eu tenho que provar que estou certo, que eu esteja certo. E para isso eu vou precisar de muitos recursos, tá? Muitos recursos, que seria, eu posso usar exemplos, eu posso usar dados estatísticos. Na pandemia, né? Hoje mesmo, todo dia não sai o boletim, né? Existe um veículo, consórcio na Globo, né? Que eles dizem todos os dias como é que está a situação do país. O que aquilo ali são dados que ele tem, dados estatísticos. Aí eles colocam o mapa, né, do Brasil, e eles vão colocando os estados onde tem em baixa, estabilidade, em alta, né, estabilidade média. Então aquilo ali são dados estatísticos. Se quer se falar sobre a propagação do vírus no momento, como está em determinado, vão procurar uma autoridade
que tenham conhecimento do assunto. É chamado de citação de autoridade, tá bom? Então, gente, olha, a atividade vai no roteiro, tá bom? E primeiro a gente vai trabalhar a questão da interpretação e depois nós vamos trabalhar a nossa opinião de uma forma escrita, tá bom? Então, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.